Bom dia, irmãos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que tem me marcado por faixa assim, de 2 anos. Esses 2 anos eu tenho feito, como eu diria, um seminário, assim, e eu achei que desse tempo, assim, mergulhada na palavra de Deus, e que eu ia sair com mais conhecimento, talvez com mais poder ou experiência em algumas coisas, mas o Senhor me mostrou que a maior coisa que eu poderia ganhar assim, durante esse tempo é sair mancando, é sair quebrada. Que eu preciso, mais do que um conhecimento maior, é sair mancando, é sair quebrada. E por isso, hoje eu queria abordar com vocês Gênesis 32, mas antes de adentrar no texto, eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. As suas aflições têm gerado encontro? As suas aflições, as suas circunstâncias têm gerado encontro? Eu pergunto porque eu sei que para muitos as aflições e as circunstâncias que eles têm passado na sua vida, muitas vezes eles têm buscado resposta em muitos outros lugares, menos onde verdadeiramente se encontra a resposta, que é no encontro com Deus. Mas nesse encontro com Deus, você não vai sair com mais poder, ou muitas vezes com mais autoridade, ou com sinais e maravilhas, mas o que Deus vai querer fazer com você nesse encontro é te quebrar, é te deixar manco, e é isso que verdadeiramente você precisa. Então, eu peço que vocês abram comigo em Gênesis 32, versículo 22 ao 31. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: "Deixe-me ir, pois o dia já desponta." Mas Jacó lhe respondeu: "Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes." O homem lhe perguntou: "Qual o seu nome?" "Jacó", respondeu ele. Então disse o homem: "Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu." Prosseguiu Jacó: "Peço-te que digas o teu nome." Mas ele respondeu: "Por que perguntas o meu nome?" E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: "Vi Deus face a face, mas minha vida foi poupada." Ao nascer do sol, atravessou Peniel mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. É muito interessante notar que para muitos essa passagem é considerada a conversão de Jacó, aos seus 97 anos de idade. Jacó, ele é neto de Abraão, filho de Isaac. Ele conheceu os deuses de seus pais, Yahweh. Ele teve experiências com o Senhor em Betel, onde ele viu uma escada que ligava a terra aos céus. Lá Deus prometeu coisas para ele, ele prometeu descendentes, ele prometeu uma terra. Mas ainda assim, esse Deus de Abraão e de Isaac não era o Deus de Jacó, não era o Deus da vida dele. Ele não teve ainda um encontro pessoal com Deus, apesar de Deus ter mostrado coisas grandiosas para ele. Mas ele continuava em seu estilo de vida traiçoeiro e enganador. Mas, em meio a uma circunstância de aflição e luta de Jacó, onde ele estava muito angustiado, pois ele retornaria depois de 20 anos em que ele fugiu da sua terra natal e foi para Padã Arã, e teve um árduo trabalho ali. Ele quer voltar e Deus mesmo responde para que ele volte para sua terra. Mas um desafio se encontrava. Ele teria que encarar o seu irmão novamente. E isso gerou um tipo de angústia e aflição no coração de Jacó, pois ele temia a morte e era isso que estava enfrentando ele.
Mas em meio à aflição e às circunstâncias, Jacó, ele teve um encontro verdadeiro com Deus. E muitas vezes, as circunstâncias que o Senhor vai usar na nossa vida é circunstâncias de aflição e medo e angústia, para que nós possamos encontrar Ele como Jacó. Então, para que Jacó encontrasse Deus, foi construído um cenário, um contexto de aflição e de angústia. E assim, muitas vezes, Deus vai usar um contexto de aflição e de angústia para que você possa encontrar o Senhor. Nisso, então, eu entro no primeiro ponto. Aflição, porta para a solitude. No contexto dos capítulos anteriores, do capítulo 32, Jacó, ele iria então se encontrar com seu irmão Esaú. Mas para isso a gente precisa retornar à história de Jacó em relação ao seu irmão. Sua mãe Rebeca, esposa de Isaac, ela estava grávida de gêmeos, e um deles era Esaú. Esaú nasce e é relatado as características dele ser robusto, cheio de pelo, e Jacó já não é mencionado com nenhuma característica, apenas com o fato de que ele nasceu agarrado ao calcanhar do pé do seu irmão. E por isso que o nome dele é atribuído a Jacó, que significa enganador, aquele que age traiçoeiramente. E isso já diz muito sobre Jacó, porque no hebraico, antigamente o nome da pessoa atribuía a essência e aquilo que ela ia carregar. Então isso já diz muito acerca de Jacó. Posteriormente, anos depois, Jacó faz jus ao nome dele e quando seu irmão, um hábil caçador, chega da sua caçada, morto de fome, cansado, ele vê Jacó preparando ali um ensopado e ele pede ao seu irmão. E Jacó, ele vê uma oportunidade perfeita para enganar seu irmão e tomar o direito de primogenitura dele. E o irmão dele simplesmente aceita. E ali, Jacó tira o direito de primogenitura do seu irmão e engana Esaú pela primeira vez. Tempos depois, seu pai Isaac, que já estava avançado de idade e já com problemas de visão, fala para Esaú que lhe abençoar ali e lhe dar o direito de filho mais velho. Então, Jacó recebe essa notícia, ele fica sabendo disso, e aí, enquanto Esaú está nessa caçada procurando o alimento para preparar ali para o momento da bênção, Jacó vê a oportunidade perfeita, se disfarça de Esaú, veste o seu manto de pelos e ali recebe a bênção no lugar de seu irmão. E ali, pela segunda vez, Jacó engana Esaú. Quando seu irmão chega dessa caçada e se depara com essa cena, ele se enfurece, a ponto de ameaçar o seu irmão de morte, de ameaçar matar Jacó. E a única saída para Jacó, então, nessa situação é fugir. E ele foge, então, para a terra dos seus antepassados. Ele foge para Padã Arã. E em Padã Arã acontecem muitas coisas e muitas circunstâncias que vão levar aonde ele se encontra em relação ao seu irmão. Mas agora, em relação ao contexto onde nós estamos inseridos, em Gênesis 32, depois de 20 anos em que Jacó esteve em Padã Arã, ele resolve voltar para sua terra. E Deus claramente fala com ele para retornar para a terra de seu pai. Mas ele tem um desafio a enfrentar. Ele iria se dar de cara com seu irmão. Interessante notar também que quando Jacó foge para a terra dos seus antepassados, sua mãe Rebeca disse que quando a raiva de Esaú passasse, ela iria mandar servos para irem buscar Jacó. Mas já se passou 20 anos e nenhum servo foi buscar Jacó. Ou seja, a fúria do seu irmão permanecia sobre ele. Mas mesmo assim, ele volta para a terra dos seus antepassados. Mas o desafio é, o meu irmão, enfurecido e cheio de raiva, está à minha espera. Ele está à minha espera com 400 homens ao redor dele. E isso, de alguma forma, afeta o coração de Jacó. Ele se depara com o fato de que a morte está diante dele. Ele não tem, junto com ele, 400 homens para enfrentar seu irmão. Por isso, ele é tomado de angústia, de aflição. E o que eu farei? Então, Jacó, nesse contexto, ele ora a Deus e manda alguns presentes para o seu irmão Esaú. Mas vamos então adentrar no versículo 22. Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos para atravessar o lugar da passagem de Jaboque.
Depois de havê-los feito passar, atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Provavelmente Jacó, acorda atordoado da situação em que ele se encontrava, ele não tinha solução, ele ia ter que encontrar o irmão dele. Então ele faz passar suas servas, suas posses que ele adquiriu durante esses 20 anos, seus filhos, suas esposas. Mas o que ele faz? Ele fica para trás. Jacó fica sozinho. Jacó ficou sozinho. Tudo passou. Nesse momento, em meio à aflição de Jacó, o que ele precisa é estar sozinho e ouvir de Deus. Em meio às muitas coisas que ele tinha, esposas, posses e a situação que ele enfrentava, o que ele precisava naquela hora era simplesmente ficar sozinho e ouvir de Deus. Ele orou momentos anteriores para Deus e ele precisava ouvir a resposta desse Deus a sós. Jacó precisava estar sós para ouvir o que Deus tinha. Ele precisava estar sós para encontrar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, dos pais dele. Porque nessa circunstância, não era mais as artimanhas nem o engano dele que faria ele vencer. Ele conseguiu enganar seu irmão, ele conseguiu enganar Labão, mas dessa vez, ele não tinha saída. Ele precisava que um Deus soberano e maior que ele entrasse na vida dele e o salvasse. E ele precisava encontrar esse Deus. Mas ele sabia, eu preciso encontrar esse Deus a sós. No meio de tudo isso, eu não vou conseguir encontrar esse Deus. Por isso, então, nesse momento de aflição, foi uma porta aberta para que Jacó tivesse esse momento a sós com Deus. A sós, ele poderia ser totalmente vulnerável diante de Deus. Ele não teria mais que performar como ele fez ao longo dos anos. Nesses momentos de aflição e nessas circunstâncias, Jacó percebe que ele precisa de um encontro a sós com Deus e que não é mais a força do braço dele que irá resolver a situação dele. Naquele momento, Jacó precisava que Deus, os deuses de seus pais, revelasse quem ele é e quem Jacó era nele. E Deus ia fazer isso com ele a sós, com ele na solitude, porque a solitude é a sala da audiência de Deus. E Jacó vai para esse lugar sós, no momento de aflição, ele busca a solitude, mas quem vem depois lutar com Jacó é o próprio Deus. Ou seja, ele vai, mas quem faz a ação de ir lutar e encontrar Deus é Jacó. Então, quem está mais interessado em encontrar Jacó é Deus do que até ele próprio. Deus vem e se põe a lutar com Jacó. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Jacó foi e ficou sozinho, mas Deus se revela para aqueles que vão e buscam ele de todo o coração. Agora eu pergunto a vocês, em meio às muitas aflições e circunstâncias que vocês têm enfrentado, vocês têm procurado estar sozinhos, a sós com Deus? Ou vocês, primeiramente, antes de tudo, vocês têm ido pedir conselho aos seus cônjuges, aos seus amigos, a conselheiros? Ou primeiro, antes de tudo, vocês têm feito como Jacó, passar os seus filhos, as suas posses, os seus servos e suas servas e ficado para trás para encontrar Deus, para ouvir o que Ele mesmo tem a falar nessas circunstâncias? Nos versículos anteriores, nós vemos que Jacó ficou sozinho para encontrar o Senhor. E é Ele quem vem ao encontro dele. É Deus que quer vir encontrar. É Deus que quer vir nos encontrar em meio às nossas aflições e às nossas circunstâncias. Mas nós precisamos nos colocar nesse lugar sozinhos para ouvir a Deus. Agora, você tem se desesperado para estar nesse lugar sós com Deus e ouvir Ele mesmo falar quem Ele é para as suas circunstâncias e quem você é nele em meio às suas aflições e circunstâncias? Você tem se desesperado para ter um encontro com Deus a sós? O desespero de Jacó era tão grande que ele se pôs sozinho a encontrar Deus. E talvez esse era o seu sentimento, talvez depois da sua conversão, nos seus dias avivados, e talvez isso com o tempo foi se perdendo. Mas Deus ainda quer te encontrar nesse lugar em meio às suas aflições. Ele ainda quer te encontrar nesse lugar a sós com Ele.
as suas aflições têm gerado encontros com Ele, Deus continua te querendo encontrar nesses lugares. Mas é nesse lugar sós também com Deus que outra coisa é gerada em nós. Quebrantamento. Por isso eu entro em luta, porta para o quebrantamento. O versículo 24 diz: E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Aqui, um homem vem e se põe a lutar com Jacó. Esse homem que vem e se põe a lutar com Jacó e inicia essa luta é o próprio Deus. E Jacó denuncia isso nos versículos posteriores. Ele diz: vi Deus face a face, portanto a minha vida foi poupada. Esse Deus era Deus encarnado, segundo muitos comentaristas, o Cristo pré-encarnado. Jacó, ao longo da sua vida adulta, ele lutou com seu pai, lutou com seu irmão, lutou com Labão, mas agora, com quem ele lutava era com o próprio Deus. E Deus se apresenta para Jacó como um lutador. Agora, quando eu me ponho a lutar com alguém, significa que eu tenho um alvo e eu tenho um objetivo com essa luta. Agora, vice-versa, significa que se alguém vem lutar comigo, ele tem um alvo e tem um objetivo. É Deus quem começa a lutar com Jacó. Deus tem um alvo e tem um objetivo. E o alvo e o objetivo de Deus é mostrar para Jacó que, apesar de resistente, que lutou com Deus ao longo de toda a noite, ele quer encontrar Jacó. E ele quer ferir Jacó e mostrar quem ele é. Ele é um fraco, quebrado, miserável. É isso quem ele é. Jacó não tem poder nenhum sobre as circunstâncias que ele enfrentava. E Deus vem para ferir ele e mostrar: você não tem poder nenhum para isso, mas eu tenho poder para fazer. Sou eu quem faço. Mas para isso, para Jacó reconhecer isso, foi necessário que Deus deslocasse a coxa dele. Era necessário que Deus deslocasse a coxa de Jacó para que ele visse quem ele é e que ele não prevalece. Ele não prevalece sobre Deus. Deus feriu Jacó a fim de não perdê-lo. Se Deus não ferisse Jacó, Jacó ia continuar no estado que ele estava, na vida que ele estava. E foi necessário que Deus ferisse Jacó. E agora, quando a coxa de Jacó está ferida, ele vê que é Deus ou é nada. Porque um pobre coxo não pode fazer nada. Mas se agarrar a um Deus que é poderoso e pode fazer. Ele vê que no meio da aflição, em relação ao seu irmão Esaú, não eram as suas forças, as suas habilidades, a sua mão que o faria vencer, mas que ele não passava de um miserável, de um fraco, de um manco, que precisava de Deus, que precisava que Deus agisse. O versículo diz: quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Deus, ele entra com medidas drásticas para que Jacó se renda. Ele deixa Jacó manco. E isso mostra que Deus não desiste de Jacó. Mesmo que tenha que lutar uma noite inteira, ele vai fazer o necessário para mostrar quem Jacó é. Ele mostra que ele é um Deus que não desiste, que não abandona. E é a partir desse reconhecimento de quem Jacó é, que Deus pode vir e transformar ele, dar um novo nome para ele. Agora, é nesse lugar de encontro a sós com Deus que Deus pode vir e lutar com Jacó e mostrar: você é fraco, você é manco, e se necessário, eu vou aqui te ferir a sua coxa e te mostrar quem você é. E mostrar que eu sou muito superior a você, você não rende nessa luta, você não prevalece nessa luta. Nesse lugar do encontro a sós, ele mostra quem ele é. É só nesse lugar que Deus pode mostrar quem você é. Você, nas suas aflições e nas suas circunstâncias, não passa de um quebrado e de um manco. E é isso que Deus vai te fazer nesse lugar. Muitas vezes nós somos como Jacó, nós não reconhecemos e não aceitamos de cara
e nós lutamos com Deus. Mas Deus sempre vai vir nesse lugar e vai nos deixar manco, vai mostrar quem realmente nós somos. Nesse lugar, nessa luta, ele mostra o Deus soberano que ele é. E que nós não passamos de fracos, de mancos. E ele quer encontrar nós nesse lugar para mostrar isso. E se for preciso, Deus vai tocar em seus bens, Deus vai tocar em seu corpo. Talvez ele vai te trazer enfermidades, ele vai tirar um ente querido seu, ele vai trazer acidentes, a fim de quebrar você e a fim de te humilhar, para você ver quem você realmente é. E quem ele é ele que aperfeiçoa nas suas fraquezas, é ele que age em meio às suas aflições e às suas circunstâncias. E o que você precisa é de um encontro com Deus para que ele mostre quem ele verdadeiramente é e quem você é nele. Agora, muito melhor, porque se nesse lugar nós resistimos como Jacó, Deus, ele continua comprometido em nos quebrar, em nos fazer mancar. Ou seja, fique tranquilo, porque se você continuar resistindo, Deus vai vir e vai te quebrar e vai te mostrar quem você realmente é. Você é um fraco. Você precisa de mim. Você precisa de mim nas suas circunstâncias, nas suas aflições. Ele vai te deixar manco se você não se dobrar. E esse deve ser o nosso clamor. Deus, não me deixa sair daqui sem estar manco. Deus, não me deixa sair desse encontro com você sem mancar. É isso que eu sou. Eu não consigo vencer as minhas aflições, as minhas circunstâncias. E a única resposta que eu realmente preciso é: me mostra quem eu sou. Eu sou um fraco, eu sou um manco. E nesse lugar sozinho e vulnerável eu te mostro isso. Vem e me deixa manco. Esse é quem eu realmente sou. Eu preciso de você. Onde está o nosso desespero por sermos quebrados e sermos mancos? É isso que nós somos. É nesse lugar do encontro que Deus quer mostrar isso para você. Agora, ao longo dos anos, talvez você tenha perdido esse desespero por estar nesse lugar. E se muitas vezes você não se encontra nesse lugar, Deus não está revelando a grandeza dele, quem você é. Esse desespero precisa passar por nós. Muitos querem poder sem passar pela humilhação e pela fraqueza. Muitos querem influenciar e liderar sem ser discipulado. Muitos querem um palco sem querer pisar no barro. Mas o modo de Deus não é esse. Deus só muda o nome de Jacó quando ele é manco e quebrado. Deus só dá o nome para ele de Israel quando ele reconhece que ele é um enganador, que ele é um fraco, que ele é um quebrado e que nas circunstâncias de aflição dele, ele precisa de Deus. Nas circunstâncias em relação a Esaú, ele não poderia mais vencer pelo engano e pelas muitas habilidades que ele adquiriu ao longo dos anos. A bênção que ele lutou, da primogenitura, de posses, de terra, de esposos, de esposas, não é o que vai salvar mais Jacó. O que vai salvar ele é o encontro com o Deus de Abraão e o Deus de Isaac, que ele negou ao longo da vida. Que ele não foi ao encontro. Muitas vezes nós achamos que ao ter um encontro com Deus, o que vai ser gerado de mais importante é poder, é sinais, é maravilhas, mas quando nós encontramos Deus, o que ele quer gerar em nós é sermos quebrados, é sermos mancos, é isso que ele quer fazer, muito mais do que poder, muito mais do que autoridade. Deus quer nos deixar manco nesse encontro. Jacó, depois desse encontro em que ele foi manco, ele saiu mais parecido com Jesus, porque Jesus era aquele alto e exaltado, mas que se feriu, se fez manco. Jacó sai mais parecido com Jesus, porque ele sai ferido. Por isso, aqueles que encontram o Senhor nesse lugar, eles não saem os mesmos, mas eles saem feridos, eles saem mancos, e só a partir desse reconhecimento que Deus pode nos transformar. Agora, a sua aflição tem gerado encontro? A sua aflição tem levado você para esse lugar sós com Deus, e lá Deus tem te mostrado que você não vence as suas aflições. Você é um manco, você é um quebrado e você necessita de Deus. Você precisa de Deus. Esse desespero permanece no seu coração ou tem passado ao longo do tempo? No versículo 26, Jacó diz: então o homem me disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser
que me abençoes. Agora que Jacó está manco, está quebrado e reconhece sua condição, ele diz, não vá sem me abençoar. O que eu preciso não era aquela bênção da primogenitura que eu lutei ao longo dos anos. O que eu preciso é que você me abençoe. E eu reconheço agora, fraco e manco, que essa bênção é você. Você é a bênção que eu preciso. E só nesse lugar do encontro, que eu estou fraco e que eu estou manco, eu vejo que a bênção que eu preciso não é mais a prosperidade, não é mais aquela esposa, não é mais os meus servos e servas. A bênção que eu preciso é você. Não me deixa sair daqui sem me dar essa bênção que é você. Eu não vou deixar você sair daqui sem me dar essa bênção que é você. Eu não vou sair desse lugar de encontro. Eu não vou sair desse lugar sós sem você me dar essa bênção que é você, Deus. A minha bênção não está mais naquela primogenitura que eu fui atrás, que eu enganei, que eu fiz muitas artimanhas. Eu vejo agora que a bênção é você. E ao longo do tempo eu enganei, eu fugi, correndo atrás de algo vão. Eu poderia ter ficado aqui parado, que a bênção é você. E se fosse necessário, tudo isso ia vir depois. Ali ele reconhece a sua necessidade de Deus. Jacó, que havia experimentado a bênção da prosperidade, a bênção das posses, as bênçãos de uma esposa, de um servo, agora experimenta a bênção de ter uma vida com Deus. Muitas vezes, quando nós vamos para esse lugar do encontro, a única resposta que nós precisamos para as nossas circunstâncias e aflições é simplesmente sairmos mancos e vemos que necessitamos mais de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Nós não precisamos de uma grande solução para os nossos problemas, de uma grande resposta, de um grande poder. A única coisa que nós precisamos é sairmos mancos. A única coisa que nós precisamos é que Deus venha e lute conosco. É que Ele venha e lute conosco e mostre quem nós somos. Por isso, só a partir desse lugar de manco e quebrado, Deus pode vir e fazer algo. Transformação. Deus não vai transformar um orgulhoso. Orgulhoso não dá uma porta aberta para Deus vir trabalhar. Alguém que acha que tem poder, Deus não vai vir e vai transformar. Deus abomina os orgulhosos. Deus abomina aqueles que acham que são alguma coisa. E Jacó era o traiçoeiro, era o enganador que adquiriu coisas. Mas nessa situação com Esaú, ele vê que não tem saída para ele. E Deus vem e luta com ele e mostra, você não tem saída. Você precisa de mim. Eu vou te deixar manco para ver que eu prevaleço. E só a partir disso, em que Jacó se encontra manco, Deus pode vir e fazer transformação. Por isso, transformação. Uma porta para um novo nome. No versículo 27 ao 29 diz: O homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens. Venceu. Prosseguiu Jacó, peço-te que digas o teu nome, mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Aqui, Deus pergunta o nome de Jacó para ele. Mas, obviamente, Deus já sabia que o nome dele era Jacó. Mas Deus faz questão de perguntar para Jacó, por quê? Jacó teria que responder quem ele é, ou se já posso dizer quem ele era. Deus queria que ele respondesse. Porque Jacó, quando ele respondesse qual era o nome dele, ele ia se lembrar de quem ele é, o enganador, aquele que age traiçoeiramente. Mas da última vez, quem perguntou qual era o nome de Jacó foi Isaac. E o que Jacó respondeu foi, eu sou Esaú. Jacó não confessou quem ele realmente era ali naquela situação. Mas agora ele está na mesma circunstância e quem pergunta qual é o nome dele é Deus. Mas dessa vez, fraco e quebrado, ele não diz Esaú, ele diz Jacó. Agora, fraco e quebrado, ele reconhece quem ele é. Eu sou um enganador, eu sou um traiçoeiro, eu sou um fraco, eu sou um miserável. E só depois de você me deixar manco que eu reconheci quem eu sou. Um fraco, um miserável. Eu sou esse, eu sou Jacó. Nesse lugar do encontro em que Deus te quebra, Ele vai perguntar seu nome e você vai ter que falar quem você é. Mas vejam que
Só quando Jacó, diante de Deus, fala, eu sou Jacó, o enganador, o manco, o miserável, Deus vai, a partir dessa situação dele, do reconhecimento dele, e dá um novo nome para Jacó. Você reconheceu, você se arrependeu, você sabe quem você é. Por isso agora, que o seu orgulho foi derrubado e você viu quem você é, eu posso te dar o nome de Israel. Só manco Jacó reconhece sua condição. Deus dá um novo nome para Jacó, depois desse reconhecimento. Agora, só nesse lugar do encontro, quando Deus nos mostra a nossa condição de fracos quebrados, em meio às aflições que nós precisamos dele, nós reconhecemos que nós não temos força para passar por isso. Nós reconhecemos isso diante de Deus. Deus pode vir e botar a mão dele e nos dar um novo nome. Deus pode vir e botar a mão dele e nos dar uma nova história. Deus pode vir e transformar o nosso coração e gerar algo novo. Só a partir de um coração que foi quebrado, só a partir de um orgulho que foi destruído, só a partir de alguém que reconheceu que nas suas aflições e nas suas circunstâncias, eu preciso de Deus. Porque eu não tenho capacidade nenhuma de passar por isso. Eu não tenho forças. Eu não passo de um miserável. Eu preciso de você. Vem e coloca a sua mão. Eu preciso que você transforme. Eu preciso que você traga um novo nome. Agora, não tem como nós sairmos de um encontro com Deus ilesos. Não é só sobre sair manco. É sobre sair transformado. Quando Deus encontrou Jacó e ele saiu manco, ele não saiu mesmo, ele saiu transformado. E é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer restaurar esse lugar do encontro com você. Ele quer te quebrar, mas ele quer te quebrar para te transformar. Ele quer trazer apenas como umas desculpas as circunstâncias e aflições para que você encontre ele, para que você veja quem ele é, para que você veja também quem você é e que só ele pode atuar na sua vida, só ele pode atuar nas suas circunstâncias. Só ele te dá um novo nome, só ele te dá a capacidade. Jacó, antes ele tinha o significado e a essência de um nome ruim. Enganador, aquele que age traiçoeiramente. Mas Jacó é transformado de tal modo que ele recebe o nome de Israel. Israel não tinha sido mencionado antes na Bíblia, mas Jacó recebe o nome de Israel e a partir disso a nação como Israel surge. A nação no sentido do nome. A partir de um homem quebrado, de um homem manco, Israel surge. A partir de um homem quebrado e um homem manco, a nação amada de Deus surge. A partir de Jacó, um homem quebrado, fraco e miserável, uma situação de aflição, Deus faz surgir a nação que vai desenrolar o plano dele, a história dele. A partir de Jacó, um homem quebrado que se encontrava diante da morte, diante de seu irmão, é aquele que, ao ver sua condição, traz o nome de Israel e faz uma nação, a nação que traria o Messias vir através dele. A nação em que teria 12 tribos e desenrolaria o plano da história vem de um homem que teve um encontro com Deus e viu que não passava de um manco, de um quebrado, que precisava de Deus. A partir do encontro de Deus com Jacó, a história e o interior de Jacó foram totalmente transformados. Deus fez de um homem manco e quebrado um dos mais importantes da história. A partir daí, não é só mais o Deus de Abraão e de Isaac, mas Jacó encontrou Deus e agora é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É o Deus da vida dele. Não é só mais o Deus dos antepassados dele, mas é o Deus de Jacó. E Deus disse que Jacó venceu. Só que vencer é se render a Deus. Vencer não é sair com mais poder. Vencer é se render a Deus, é sair manco, é sair quebrado. Nesse lugar do encontro, o fim dele é Deus nos deixar mancos e nos transformar em meio às aflições, em meio às circunstâncias. Certamente nós não sairemos os mesmos depois de um encontro com Deus. Aqui, Jacó ele prevalecia sobre os outros por meio de seu engano, de sua astúcia. Mas a partir desse encontro com Deus e luta com Deus, ele vê que o único que pode prevalecer sobre tudo é o próprio Deus. No versículo 30, Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse:
Vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Jacó chama aquele lugar do encontro de Peniel, que significa vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. Nesse encontro ali, face a face com Deus, ele é transformado. Não tem como sair o mesmo. Só que ser transformado por Deus e ver Deus face a face, significa que Deus poupa a nossa vida, como ele mesmo falou. Sair mancando porque encontrou com Deus e vendo quem nós somos, significa Deus poupando a nossa vida e não nos entregando a nós mesmos. Vi Deus face a face, todavia a minha vida foi poupada. O lugar de encontro com o Senhor é Peniel. E que ao encontrar o Senhor nós possamos dizer, Peniel, eu vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Deus não desistiu de mim. Mas nesse encontro, onde eu fui a Ele, sozinho ali, e Ele me mostrou quem eu realmente era. Ele não me deixou sair ileso, mas Ele me mostrou quem eu sou. Um enganador, um traiçoeiro, um pobre, um fraco. Mas Ele não me deixou nessas circunstâncias. Ele foi e me fez mancar. Ele tocou a mão dele na minha vida e trouxe circunstâncias para que eu reconhecesse quem eu sou. E para que ele pudesse agora, do reconhecimento de quem eu sou, transformar a minha história, transformar a minha vida. E isso não se trata apenas de uma experiência de conversão, mas Deus quer trazer essa realidade para a nossa vida, no nosso dia a dia, em as nossas circunstâncias, as nossas aflições. Deus quer esse encontro com você de novo. Deus quer de novo te fazer mancar, porque uma vez não é suficiente. A gente é muito orgulhoso. Uma vez não é suficiente. Deus diariamente, nas suas circunstâncias e nas suas aflições, Ele quer te fazer mancar, Ele quer te mostrar quem você realmente é. E só a partir disso, Ele pode trazer uma transformação. Por isso, que em meio às circunstâncias e às aflições que nós passamos, não venhamos mais a ir primeiro para o meu cônjuge, para os meus conselheiros, para os meus amigos, mas antes, isso, eu não estou descartando isso, tá? Mas antes, façamos como Jacó, passar pelo ribeiro de Jacó, pelo ribeiro de Jaboque. As minhas posses, os meus servos, as minhas servas, os meus filhos, as minhas esposas, e eu fico para trás, eu fico sozinho com o Senhor, e lá Ele vai me quebrar. E lá Ele vai me mostrar a resposta que eu preciso, que é ser manco, é ser quebrado, e a partir disso, Ele vai trazer a transformação. Por isso que nós possamos desesperadamente, insistentemente encontrar o Senhor, ter esse desespero por esse lugar. Certamente, após esse encontro com o Senhor, Jacó não enfrentou mais a situação com Esaú do mesmo jeito. E se nós lermos depois os capítulos anteriores, nós vimos o que Deus fez na vida de Jacó, depois que ele teve esse encontro com Deus. Nessa circunstância em relação a Esaú, tudo mudou. Então, que em meio a tudo, você encontre o Senhor e possa declarar, Peniel, eu vi Deus face a face e eu não sou mais o mesmo. A minha vida foi poupada. Deus me mostrou quem eu sou. Eu não passo de um quebrado. Agora, irmãos, se você é esse que tem perdido o desespero que antigamente você tinha de encontrar Deus a sós, em meio às circunstâncias e às aflições, se você é esse que não tem mais estado sozinho para buscar Deus em meio a isso, se você é esse que precisa ser mais uma vez quebrado, sair mancando, eu quero orar por vocês. Eu quero realmente orar para que vocês possam, em meio às muitas circunstâncias e aflições que certamente vocês vão passar, vocês possam dizer assim como Jacó, Peniel, eu vi Deus face a face, entretanto a minha vida foi poupada. Entretanto, Deus me deixou manco. E é isso a resposta que eu preciso. É isso a resposta que eu preciso para os meus dilemas, para as minhas aflições. É reconhecer quem eu sou e quem Deus é na minha vida e nas minhas circunstâncias. Ó Espírito Santo. Espírito Santo, vem aqui agora, Senhor. Vem aqui agora e segue nesse lugar Peniel.
Que aqui, durante esses dias, esses irmãos possam provar de Peniel. Eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Eu vi que eu não passo de um fraco e de um manco e que eu necessito do Senhor. Eu preciso de Deus mais que tudo. As minhas artimanhas não vão mais vencer. Eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus. Peniel, eu vi Deus face a face e a minha vida foi poupada. Deus, encontre esses homens e mulheres agora e que as aflições e a angústia deles sejam apenas armadilhas para que eles possam encontrar você, para que eles possam sair mancando. Que as circunstâncias difíceis sejam apenas circunstâncias que levem eles a encontrar você e se apoiar totalmente em você e encontrar você como Jacó, Senhor. Faça isso no nome de Jesus. Amém.